What's up? E aí, tudo bom? A gente agora está com a nossa aula 3.2 de Reveal and Exercise, so let's begin. First of all, primeiro de tudo, olha aí, eu já usando aqui um conector. Pare de calma, o quê? Da ideia de introdução, porque eu vou introduzir novamente para vocês o título da nossa aula, que foi He writes well due to the connectives. Ele escreve bem devido aos conectivos, né? Mostrando aqui um conector. Então, vocês lembram lá, a aula foi com muita palavra. Eu acho até que eu exagerei em tanta palavra, eu deveria ter colocado menos, mas assim, quanto mais, melhor, né? E o que acontece? Tá com vontade de prestar mais atenção nas palavras? Estuda elas uma por uma. E quando eu falo estudar, é você tentar colocá-las na sua mente, que elas fiquem com o significado na sua mente. Você viu que algumas se repetiam também, né? Alguns conectores têm ideias diversas. Você vê que a palavra, tinha uma palavra lá que aparecia em vários quadrinhos de várias ideias diferentes. E aí é isso, é porque é muita palavra mesmo, viu, gente? Olha que não foi tudo. Então, olha só. Us, eu já ia falar us. Gente, é português, volta para o português. Os conectivos são palavras que contribuem para dar sentido e coesão em um texto. Então, olha só, são essas palavras que contribuem para dar sentido e coesão a um texto, certo? Eles ajudam a estruturar o começo, o meio e o fim entre as frases. E parágrafos. Deixam o texto e fala mais refinados. Claro, com certeza, principalmente se você usar certos tipos de conectores, por exemplo. Ao invés de ficar usando só o and, usar um mais robusto, para que rebuscado, né? Para que você possa mostrar que você sabe muito mais do que o and, que é um exemplo. Imagina você, aí aqui a gente já está falando sobre o que a gente comentou naquela questão da aula, né? Você lê um texto onde você só vai usar o and várias vezes ainda. Então, assim, é interessante que você use outros também para que não fique repetitivo, né? E que sua coesão seja mais harmoniosa, né? Porque realmente o que é coesão? É a harmonia, certo? Entre as ideias de um texto. E aí, então, olha só, para isso servem os conectivos, uma forma de conectar nossas ideias, conceitos, pensamentos de forma eficiente dentro de um mesmo texto ou fala. Para usarmos os conectores, a gente precisa pensar em uma ordem lógica dos fatos e acontecimentos para facilitar o entendimento do texto. Então, assim, os conectivos, eles têm várias ideias. A gente viu sobre referência, adição, sequência, tempo, contraste, comparação, para dar exemplos, exemplificar, causar, de causa e para dar conclusão, os de conclusão. E aí chegou o momento, aquele momento de vocês, momento da sua exercise. Tá bem simples, tem um texto aí, mas esse texto não é de interpretação. Tem texto, mas não é de interpretação. Então, assim, você só vai ler mesmo a título de curiosidade e responder as questões. Be right back. Opa! Pegou no flagra, busted. I'm back, estou de volta e vamos fazer a correction. Let's go! Eita, que essa câmera indiscreta. Atividade de sala, tirando as suas dúvidas, as suas questions. E temos aí esse texto. Texto simples, texto básico, mas ele não é de interpretação. É pra gente ler, assim, pra treinar a leitura e tal, ver mais palavras, aquela coisa, aquela história toda. Então,
Justamente por ele não ser de interpretação, eu não vou ler a minha primeira questão ainda. Eu vou já trabalhar com a nossa translation, a tradução do texto. Tá bom? Então, olha só. A Night to Myself é um texto que vai falar sobre o quê? Vocês conseguiram entender? Coloquei muitas palavras aí, fáceis de compreensão, é um texto bem básico, vocabulário bem básico, e dá para entender. Então, olha só, uma noite para mim mesma, ou para eu mesmo, né? Se você for um menino, se você for uma menina, enfim, vou entender o que eu quis dizer. Então, aqui pode ser usado tanto gênero masculino ou feminino, tanto faz. In the first place, eu vou ler até melhor. Vou ler de uma forma, vou usar que cor que eu uso aqui? Eu vou usar o amarelo, dessa vez. Uma noite para mim mesma. In the first place, não gostei de como eu falei, eu vou repetir para ficar melhor. A night to myself, agora sim. Tá igualzinho, não mudou nada, mas essa aqui eu acho que a ideia seria interessante eu falar assim. In the first place, agora sim. Vocês não notaram a diferença, mas eu notei, importa isso. In the first place, em primeiro lugar, I have to say. Que você tem que ler interpretando. Eu tenho que dizer that I am not used to take nights off dedicated to myself. Então, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não estou acostumado, eu não costumo tirar noites dedicadas a mim mesma, ou a mim mesmo, né? So, no caso, se sou eu, é a mim mesma, entendeu, né? So, soon after, I got home immediately. Esse tá aqui, ó, mas ele não tá servindo de nada, ele tá aí de doido. Então, o que ela fala? So, soon after, I got home immediately. Ou seja, eu cheguei em casa imediatamente. Took a shower to get the smell of sweat off. Tomei um banho para tirar o cheiro do suor. My favorite show would be on in half an hour. Meu programa favorito iria entrar no ar, estaria no ar em meia hora, half an hour. As there wouldn't be time for me to prepare something to eat. Olha a desculpa, sempre tem uma desculpa, né? I immediately ordered food through the app. Porque a desculpa é essa? Mas sempre as pessoas estão dando desculpa para pedir comida no aplicativo do iFood, eu sabe sei lá mais o quê. Então olha só o que ela fala, como não haveria tempo, as there wouldn't be time for me to prepare something to eat, como não haveria tempo para eu preparar algo para eu comer, imediatamente eu pedi comida pelo aplicativo. My choice was Chinese food. A minha escolha foi comida chinesa. I thought about inviting my best friend Mark to watch the show with me. Então eu pensei em chamar meu melhor amigo Mark para assistir o programa comigo. Due to being the guy with the funniest and most aesthetic comments. Então ela pensou em chamar ele porque, olha só esse conectivo aqui. Fora que tiveram outros também, né, que eu não apontei. Pensei em convidar meu melhor amigo Mark, por quê? Para assistir o programa comigo, por ser o cara, devido a ele ser o cara dos comentários mais engraçados e ácidos. Comentários ácidos. But he wouldn't make it in time. Mas ele não chegaria a tempo. As a result, como resultado, temos outra aqui. Esqueci de apontar as outras para vocês, mas olha aí, ó. As a result, como resultado, I sat down on the couch, eu sentei no sofá and decided I wouldn't think of anything else. Eu decidi que eu não pensaria em nada, absolutamente nada. No work problems, sem problemas de trabalho. No relationship problems, sem problemas de relacionamento. Sem problemas de relacionamento.
I would only indulge in that 1 hour show by eating my food. Food. O que ela fala aqui? Ela diz, eu só entraria naquele programa de 1 hora para assistir o programa comendo a minha comida. Então ela ficaria lá, naquela situação de assistir o programa dela, que aqui se fala show, né? E somente comendo a comida dela, ou seja, sem pensar em absolutamente nada e sem companhia do Mark, que era o amigo que tinha os comentários ácidos, porque ele não poderia chegar a tempo, não conseguia chegar a tempo. Mas olha só, na passagem in the first place, e aí vocês tiveram essa atividade, que diz o seguinte, vou até voltar aqui no texto, vou apagar isso aqui, que daqui a pouco eu volto de novo. Se eu volto é porque é de novo, né? Mas tudo bem. Na passagem in the first place, I have to say that I am not used to take nights off dedicated to myself. As palavras in the first place transmite a ideia de quê? Então, olha só, in the first place vai transmitir a ideia de quê? Introdução, adição, sequência, tempo, referência. Você já consegue tirar alguns aí, né? E assim, se você lembrar, a palavra first, ela é o quê? Ela é um número ordinal, por extenso, né? Tá escrito aí, first é primeiro. Então, assim, primeiro, então só pode ser, obviamente, de todas as ideias que estão mostrando aqui, só pode ser introdução. E eu tenho certeza que todo mundo acertou essa. A primeira, com certeza, acertaram. Introdução, muito bem. Eu falei que ia voltar no texto, mas né, nessa não precisou. Acho que nem nas outras vão precisar, mas ainda assim, vamos lá. So soon after I got home. Soon after tem o valor de. Então eu quero saber sobre este aqui, soon after. Soon after I got home. Soon after, então primeiro foi esse aqui, que inclusive foi no início, né? Soon after, não é porque ele tá no início aqui, que significa introdução só vai estar no início. Às vezes, você tá entendendo? Nem sempre precisa estar no primeiro ali, logo de cara. Pode estar no segundo parágrafo, no terceiro, depende do texto. Então, ó, soon after I got home. Então, aqui tá falando sobre o quê? Introdução. Opa, perdão. Vamos para a próxima. Referência, tempo, sequência, contraste, introdução. Bem, não sei se você conhece essa palavra, mas talvez essa aqui você reconheça. After é depois. É o contrário de before, que é antes. Então, depois dá a ideia de quê? Se é depois, a ideia de... Acho que vocês estão pensando aí o mesmo que eu, né? Tempo. Quem colocou tempo acertou, porque só poderia ser tempo aqui. Na próxima, due to begin with the... Perdão. Due to begin... Eita, que quase não sai, não é begin, não. Eu tava lendo essa palavra assim. Tu é doida. Due to being the guy with the funniest and most acid comments, exerce função de... eu nem sei se lá no texto eu li essa palavra desse jeito. Se eu li, gente, perdão. Porque realmente elas se parecem, né? Mas uma é uma e outra é outra. Então, due to being the guy... E aí? Esse due to tem a ver com o quê? Inclusive, faz parte lá do título da nossa aula. Tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com o quê? Pode ser causa. Quem colocou causa acertou. Certíssimo. E na última, na frase, to sum up, I'm beautiful, awesome, and I have a gossip matey and husband. To sum up transmite qual ideia? Lá da nossa aula, para o quê? Resumir. Então, só podia ser quem colocou conclusão, com certeza acertou. Opa, ainda tem a próxima, gente. Tem o número 5, que é o último.
O conectivo, as a result, I sat down on the couch and decided I wouldn't think of anything else. Transmite qual ideia? As a result, acho que todo mundo consegue entender, né? Que essa aqui só pode ser uma que tá bem na cara justamente por conta dessa palavra aqui, obviamente, só pode ser resultado. Então, quem colocou resultado acertou. E é isso aí. Essas são as nossas referências. And eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham acertado as atividades. Eu vejo vocês next class. Bye, bye.